Olá! Hoje a gente vai mergulhar numas fontes que estão analisando um momento assim bem tenso e complexo, né, no cenário político e jurídico do Brasil. A gente está falando daquela discussão crescente sobre possíveis sanções dos Estados Unidos contra o ministro da STF, Alexandre de Moraes, e, claro, o que poderia vir disso tudo. Exato. O material que a gente tem aqui são trechos de vídeos de análise, um FAQ bem detalhado também, e eles exploram não só a probabilidade dessas sanções, sabe? Mas, tipo, como o ministro Moraes poderia reagir e um ponto crucial. Será que o apoio institucional que ele recebe hoje continuaria firme com essa pressão de fora? É um exame, né, das dinâmicas de poder e das expectativas ali em jogo. Pois é. A nossa ideia aqui é tentar destilar o que essas fontes estão dizendo sobre esse nó todo, a pressão internacional, a figura central do Moraes e esse equilíbrio ou desequilíbrio, né, de poder no Brasil. Vamos tentar desempacotar isso. Vamos começar pela questão das sanções mesmo. As fontes parecem indicar que lá no início existia uma certa dúvida nos Estados Unidos, né? Se valia a pena ou se havia interesse em sancionar o Moraes. Mas parece que alguma coisa mudou. Sim, sim. Um ponto de virada que o pessoal destaca nas análises é uma declaração. Ela foi atribuída nas fontes ao senador Marco Rubio, que aliás foi descrito errado como secretário de Estado numa das fontes, né? Mas enfim, foi numa audiência lá no Comitê de Relações Exteriores da Câmara Americana. Ele teria dito que sanções baseadas na lei Magnitsky Global são muito prováveis e que já estão em revisão. Essa lei Magnitsky, só para lembrar, é aquela que permite aos Estados Unidos sancionar estrangeiros por violações de direitos humanos ou grande corrupção. E alguns analistas nas fontes, como Paulo Figueiredo, que é citado, veem isso como, tipo assim, resultado direto de um trabalho de denúncia, sabe? Denúncia sobre suposta perseguição política, censura aqui no Brasil. Um trabalho que ele e outros teriam feito lá nos Estados Unidos. Entendi. Faz sentido essa conexão. E, bom, se essas sanções vierem mesmo, como é que se espera que o ministro Moraes reaja? As fontes parecem ter uma visão bem convergente sobre isso, né? Isso é interessante. Há um consenso bem notável nas análises, incluindo comentaristas diferentes e essa perspectiva do Paulo Figueiredo. A expectativa geral é que o Moraes vai dobrar a aposta, é assim que descrevem. Ele é visto como alguém que não recua quando atacado, sabe? Pelo contrário, ele se sentiria até encorajado a contra-atacar a estratégia provável. Se fortalecer politicamente, buscar o apoio dos colegas no STF e apresentar a coisa toda como um ataque à instituição, né? E não só a ele pessoalmente. Aquela fala dele, antiga, sobre o Brasil não ser mais colônia, o pessoal interpreta como parte desse padrão de reação. Dobrar a aposta. Interessante. Isso leva a gente para uma pergunta que as fontes também levantam. Esse apoio institucional que ele buscaria. Dos outros ministros, talvez de partes do governo, do Congresso, isso é garantido? Essa é a tal da dúvida interessante que uma das fontes levanta. Hoje, né, atualmente, o apoio parece ter um custo zero, como dizem nas análises, para quem está apoiando. A questão chave mesmo, e o Figueiredo aponta isso nas fontes, é esse apoio continuaria firme se as sanções começassem a ter consequências assim diretas para os próprios apoiadores. Tipo, afetando negócios, as finanças deles, ou até familiares. A possibilidade, mesmo que hipotética como colocada na fonte, de sanções financeiras atingirem, sei lá, figuras como Gilmar Mendes ou Davi Alcolumbre. Isso levanta dúvidas sérias sobre a solidez desse suporte todo. Entendi. Coloca uma pressão diferente, né? E tudo isso acontece num contexto maior, de muitas críticas ao papel do judiciário, certo? As fontes que a gente viu são bem críticas nesse ponto. Exatamente. As fontes criticam e criticam forte o que elas chamam de protagonismo judicial criminoso do STF. É uma fala dura. Argumentam que a corte teria invadido competências, sabe? Esvaziado a relevância do Congresso, do Executivo, e que o Moraes agiria de forma arbitrária. Dizem que o Brasil está focado demais no STF. E sobram críticas também para a suposta inação do Senado em, tipo, frear o Supremo. Algumas fontes chegam a ponto de descrever aquela narrativa que está nos processos de uma organização criminosa golpista como uma piada, sabe? Ou roteiro de filme de comédia. Questionam muito a plausibilidade disso. Mas é importante frisar, né?
Essas são as visões que estão expressas nas fontes que a gente está analisando aqui. Não é nossa opinião. Claro, claro. É o que as fontes dizem. E olhando para frente, então, qual é a mensagem principal que sai dessas análises? Qual a perspectiva? Olha, o Paulo Figueiredo, especificamente, ele bate muito na tecla, nas fontes, de que mesmo com possíveis mudanças lá nos Estados Unidos, na política, ou mesmo com avanços como essa discussão das sanções, o trabalho para mudar a situação aqui no Brasil estaria, nas palavras dele, longe de terminar. Ele meio que descarta aquela ideia de aparecer um salvador da pátria, sabe? E reforça que precisa ter responsabilidade individual, apoio contínuo para quem está ali na linha de frente, porque a coisa não vai se resolver sozinha, num passe de mágica. Entendi. Então, para a gente amarrar as pontas, o que temos é um cenário com potencial para uma pressão externa bem significativa via sanções, uma figura central, o ministro Moraes, que provavelmente vai reagir de forma desafiadora, dobrando a aposta, e uma interrogação enorme sobre a firmeza do apoio institucional a ele, caso esse apoio comece a ter um custo real, né? E tudo isso com um pano de fundo de um debate super intenso sobre o poder, sobre legitimidade das instituições aqui no Brasil. É complexo. Exato. E acho que isso deixa uma questão no ar, né? Para quem está ouvindo a gente refletir um pouco. Se essa pressão externa realmente se concretizar, e se o custo de apoiar certas figuras deixar de ser só simbólico e passar a ser, sei lá, financeiro, pessoal, como é que as alianças e o próprio equilíbrio de poder poderiam, de fato, se reconfigurar no Brasil? Quais seriam as ondas de choque disso tudo? Bom, fica aí a reflexão, né?